Brasileiros estão se legalizando nos Estados Unidos com mais facilidade ou não? O que está acontecendo em relação à imigração aqui, à política imigratória do atual governo? Pessoas estão sendo entrevistadas, estão tendo mais dificuldades, aumentou aí, quem sabe, a possibilidade desses brasileiros se legalizarem. Vamos conversar sobre isso nesse vídeo de hoje com essa super advogada, a doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Ei, Marcelo, tudo bom? Estamos indo, doutora, estamos indo. Será que temos mais brasileiros se legalizando ou menos brasileiros, doutora? Olha, eu diria que é o seguinte, as entrevistas para quem já tem processo pendendo estão acontecendo aqui dentro dos Estados Unidos. Aliás, isso tem muita gente fazendo confusão, achando que por causa da paralisação da emissão de visto de imigrantes no consulado ou nos consulados americanos no Brasil, que aqui também dentro do país está paralisado. Absolutamente não. Se você tem, por exemplo, um processo pendendo de legalização através do casamento, você vai ter entrevista aqui, essa entrevista vai acontecer e os casos têm sido aprovados. Olha. O que a gente tem visto é que os oficiais estão sendo mais rígidos, pedindo mais documentos e querendo também mais provas de que a pessoa tem direito ao green card. Vamos a essas provas, tá, doutora? Mas antes, deixa eu lembrar aqui para você deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar, dar o hype e se inscrever aqui no canal do BNVideos para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos. Toda semana a gente conversa com esta super advogada. Olha, uma profissional realmente incrível. São mais de quanto tempo, doutora? Mais de quanto? Mais de 20 anos atuando aqui? Estou no 24º ano como advogada e trabalhando com a imigração. Eu diria que já são 28. Olha, quase 30, quase 3 décadas dedicadas a essa pauta imigratória e ajudando muitas famílias, inclusive, a se regularizar aqui nos Estados Unidos. Então, doutora, vamos direto então. O que seriam esses documentos? Que tipo de prova que eles estão exigindo mais agora? O que eu vi, o que eu percebi, porque eu vou nas entrevistas com os meus clientes, né, é de que os oficiais de imigração têm pedido para ver documentos que antes eles não pediam. Por exemplo, eles têm perguntado muito para a pessoa que está se legalizando: você declara imposto? Posso ver uma cópia do seu imposto de renda? Por que eles têm feito isso, Marcelo? Porque eles querem ver, primeiro, que você tem a obrigação de declarar e pagar imposto de renda independente da sua situação imigratória. Por isso mesmo é que existe o que o pessoal na comunidade chama do ITIN, o ITIN number. Ok. Né? Aquele ITIN number, na realidade, ele é um número de identificação com a Receita Federal. Este é um número que você pode obter para que você possa declarar imposto de renda. E esse número, ele é dedicado para imigrantes sem documentos, né? Que não estão legalizados. Não necessariamente. Existem outras situações em que a pessoa tem que declarar imposto, mas ela não tem um social. Então, ela precisa de ter esse número de identificação para poder declarar imposto. E se você está aqui fora de status, mesmo que você não tenha autorização de trabalho, mas se você tem renda, você tem que declarar imposto. E, obviamente, o fato de você não declarar, mais do que nunca está sendo considerado pela imigração como sonegação ou visto. Não deixa de ser uma sonegação de imposto. É uma sonegação. Mas tem sido, a imigração está olhando com olhos muito ruins, digamos assim, para quem não está pagando imposto. Eles querem ver também que a pessoa que está se legalizando, se você está morando aqui, você está trabalhando, você tem obrigação de pagar imposto, e quanto que você está declarando? Como é que você está vivendo aqui? Isso também é importante, né? Porque às vezes fala assim, eu também pago imposto, mas quanto? Você está pagando aquilo que realmente você está produzindo? Né? Então isso é aquela tentativa da imigração, e nós sabemos disso, de evitar que as pessoas se tornem dependentes do governo. Então, por exemplo, o que eles têm perguntado também é se você tem seguro-saúde. Então, olha, se você não tem seguro-saúde, mas eu vou receber o seguro-saúde só depois que eu tiver o social. Tem gente que vai para a entrevista que ainda não tem social, né? Através da minha esposa. Então, eu tenho indicado às pessoas, inclusive, a pegarem uma carta do seguro médico falando, essa pessoa precisa comprovar status no país, ou essa pessoa precisa ter social para poder receber ou ter o seguro médico. Por quê? Porque eles não querem ver que eles querem ver que a pessoa
não vai depender do governo. Gente, isso não se você não tiver declarado imposto, seu caso vai ser negado. Não, já estou falando isso para evitar pânico, mas eu tenho visto muito como que eles estão mais rigorosos, querendo ver, você está aqui, você está sem status, nós sabemos que você está trabalhando, cadê o seu imposto de renda? Você está morando aqui, você tem seguro-saúde? Por que você não tem? Quando que você vai ter? Eles estão perguntando essas coisas. E para quem tem aquele seguro aqui de Massachusetts, o chamado Mass Health, isso atrapalha também para quem está se legalizando? Olha, o problema, a questão do Mass Health depende do tipo de Mass Health que você tem. Porque tem aquelas coisas que você tem um Mass Health só para emergências, mas eu, mais do que nunca, eu aconselharia as pessoas que estão em processo agora para receber o Green Card, que verifiquem a possibilidade delas obterem um seguro-saúde que não tenha ligação com o governo. Ok, pode ter. Às vezes a pessoa pode até ter um Mass Health e ter um privado. Isso mudaria alguma coisa? Ajudaria mais? Porque o Mass Health pode ter um ou outro, né? Porque às vezes o Mass Health, ele sendo de emergência, né, e o privado às vezes tem coberturas ali que a pessoa não tem condições de bancar, né? Mas seria pelo menos você ter algo, pelo menos ali para quando você for na entrevista, porque eles estão sendo, sabe, pedindo mais documentos. Se você, por exemplo, está se legalizando através de casamento, eles querem documentos recentes que comprovem que você tem uma vida em comum. Eles estão realmente passando um pente fino danado. Então, em termos de documentação, o que mais está pegando é a questão da declaração de imposto de renda e plano de saúde. O que eles estão mais atentos. Perguntado muito durante a entrevista, eles estão pegando muita gente de surpresa, porque isso normalmente não era muito questionado, não. E eles estão pegando as pessoas de surpresa e falando, você está aqui há 10 anos? Você declara imposto? Tem quanto tempo que você declara imposto? Então, isso é bom. Gente, para quem está, inclusive, em processo, né? Esse ano eu aconselho profundamente a pelo menos declarar 2025. Isso. E aí, no caso, tem uma renda ali, doutora, que eles consideram, ok, essa renda aqui tá tranquila, assim. Olha, Marcelo, nós moramos em Massachusetts, né? A gente sabe como o custo de vida aqui é caro. Na realidade, obviamente, você tem que declarar a sua renda. Né? E isso quem vai determinar o valor é o seu contador. É porque às vezes a pessoa ganha cash, né, doutora? Aí tenta dar aquelas camoteadas marota, né? Tá, camarada... Mas, eu adoro as gírias cariocas. Tenta dar aquela escondidinha. O presidente paga 700 conto, por que eu tenho que pagar tudo que eu faço? Mas tem que pagar tudo que faz. Mas... Né? Dentro da lei tem que pagar tudo que faz. Bom, mas aqui, gente, você tem que pelo menos ter uma renda. Mas existe um mínimo ali do governo, ou o governo não tem esse mínimo? Para cada pessoa, não. O que existe um mínimo é o mínimo que a pessoa que está te patrocinando, o seu sponsor, tem que comprovar, e esse valor varia de acordo com o número de dependentes que a pessoa tem. Okay. Agora, para quem está se legalizando, vamos levar um pouco a ver aí, né? É o que é a sua renda. Eles levam em consideração a renda bruta ou a líquida da declaração? Não, a renda pessoal da pessoa, a renda bruta. A renda bruta, né? Porque aí a líquida, né? Porque você tem um monte de dedução e tudo mais, a líquida cai bastante. E a bruta, eles vão olhar lá em cima. Né, Benevides? Deduz tudo que pode, né? Tô deduzindo até essa câmera que tá filmando aqui, eu tô deduzindo também. Quanto é que vai ficar? $2.000 essa câmera que tá aqui filmando. Mas em termos gerais, doutor, então, o que a senhora diria na sua experiência ao longo aí de quase 3 décadas trabalhando na imigração? Hoje em dia, o caminho tá igual, tá mais facilitado ou tá mais difícil para quem está se legalizando? Não, eu acho que eles estão sendo mais detalhados, eles querem mais informações sobre como a pessoa está vivendo aqui dentro dos Estados Unidos. Então, eles querem ver e podem pedir para ver como tem feito isso. Declaração de imposto de renda. E te pegam, querem saber, você declarou? Quanto que você declarou? Tem quantos anos que você declara imposto de renda? Tem quantos anos que você trabalha aqui? Isso não é central, ou pelo menos não era de um processo de legalização através de casamento, mas agora eles podem te perguntar. Porque a premissa foi aquilo que a senhora falou, né? O governo entender que você não vai ser um fardo ou alguém potencialmente ali beneficiário, né, de algum programa público, né? Exatamente. Então eles querem entender, olha, a sua declaração aqui, eu considero que você não vai precisar de um plano de saúde federal, não vai precisar aí de um food stamp, né, que é
vale Exatamente. alimentação e por aí vai, né? É isso, é evitar, que aliás, promessa de campanha do presidente Trump, que ele também está colocando em prática. É isso. Minha gente, e se você estiver buscando algum tipo de legalização aqui nesse país, ou você que está buscando entrar nos Estados Unidos de uma maneira legalizada e buscar as mais variadas formas de se legalizar, procure o escritório da doutora Hannah Crispin, né? São décadas trabalhando nesse setor que é fundamental, que muda vidas definitivamente. Então, se você tem algum plano, quem sabe, de migrar para os Estados Unidos legalmente, né, buscando aí os mecanismos governamentais, você pode entrar em contato com o WhatsApp da doutora Hannah Crispin, vai ficar fixado aqui nos comentários, você pode, de qualquer parte do mundo que você estiver acompanhando esse vídeo, você pode entrar em contato através do WhatsApp, diretamente com o escritório da doutora Hannah Crispin, a quem eu agradeço imensamente, doutora. Eu é que agradeço, Marcelo. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, doutora. Lembrar, deixar like, comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal do Benevides.